Olá, eu espero que essa mensagem seja fonte de esperança, de ânimo e fé para o seu coração. Mas antes, eu quero te fazer um convite muito especial para você inscrever-se no canal e ativar as notificações. Isso vai nos ajudar e muito a espalhar ainda mais as boas novas de salvação no Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim um texto: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Efraim. O nome para seus filhos tem aqui à vontade, para você escolher. Você pode chamar de Tou, Zufi, Eliú, está tudo bonito. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. A ordem aqui dos fatores é importante. Eu vou explicar já já o porquê. Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, porque chora, perguntava Eucana, seu marido. Porque não come? Porque está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou e o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Esse era um voto de Nazireu, alguém consagrado ao Senhor, o mesmo que foi com Sansão, só para você saber e fazer uma assimilação do princípio. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. E o seu rosto já não estava triste. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos na tua casa, de podermos estar diante da tua palavra
E mais uma vez temos a oportunidade de sermos instruídos pela voz do Teu Espírito. Fala conosco, ajuda-nos, livra-nos de qualquer sentimento que não seja um sentimento que está alinhado com o Teu coração. Preocupações com o lado de fora, opressões, qualquer tipo de ação maligna caia por terra. E que o nosso coração seja solo fértil para receber a boa semente da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Assente-se, por favor. Eu não sei quantos já assistiram um programa. Teve uma época que ele era muito conhecido. Virou assim algo até inclusive no canal aberto de televisão, chamado CSI. Já viu? CSI. Que era de investigação de crime. E aí todo o programa girava em torno de se tentar descobrir quais eram os detalhes que levaram aquele crime. E aí vinham as pessoas com uma equipe toda especializada buscar detalhes, resquícios, provas que levassem à solução do crime. Na maioria das vezes, busca-se encontrar aquilo que é conhecido por quase todos nós, que são as impressões digitais do autor daquele ato. Aí busca-se, é aquela coisa básica, né? Joga um pozinho, aí as pessoas tentam, pegam para tirar e fazem as comparações com a digital, porque você já deve ter ouvido isso. As impressões digitais de uma pessoa são únicas. Ninguém tem a sua impressão digital igual no mundo inteiro. 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas hoje. Se você pôr a mão em algum lugar, vão saber que é você. Vão saber. Você pode estar lá na China. Não vá não, que é fria. China. Você pôr a mão em algum lugar, estiver envolvido com alguma situação que querem descobrir quem foi o autor daquilo, vão pegar a sua digital, vão comparar. Tem uma polícia internacional chamada Interpol. E vão pegar suas digitais. Vão dizer, foi essa pessoa. Mas como? Bilhões de pessoas. Só na China tem 1,5 bilhão de pessoas. Mas vão saber que foi um brasileiro que foi lá e impressões digitais. Eu não sei, eu tenho dificuldade com impressão digital. Você já tentou passar impressão digital e não vai de jeito nenhum? Aí diz para você passar a mão no cabelo. É ou não é? Não, passa para tirar a oleosidade. Eu tenho dificuldade com impressão digital. Tem algumas pessoas que a impressão digital ela é um pouco mais difícil de se fazer leitura. E hoje quase tudo tem impressão digital. Tem impressão digital, por exemplo, leitura... como é que chama? De banco? Biometria. Aí a pessoa vai, hoje eu precisei renovar um aplicativo, eu tive que ir na agência. O meu não leu nenhum dos 4 dedos, só li o dedão. Eu acho que é porque eu sou joia, aí só leram o dedão. Aí põe nada. Aí a pessoa diz, tenta o dedão. Fui com o dedão, empurra o dedão mais para cima. Leram. Com aquela leitura, sabiam que era eu quem tinha aquela conta. O titular da conta teve acesso por causa da leitura da minha digital. Você podia tentar pôr o dedo lá, não ia dar certo. Você podia orar dizendo, Senhor, eu creio que vai abrir. Não vai. Porque a digital ela é exclusiva. Deus também tem as suas digitais. Como assim? Deus tem. Mas Deus tem mão? Tem. A Bíblia fala sobre a mão de Deus. Ele estende a sua mão, o seu braço forte. E em toda a história você vê as digitais de Deus. Na sua criação, tem as digitais de Deus. A Bíblia diz, eu citei aqui, quando o salmista afirma de que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, de forma assombrosamente maravilhosa. É Deus quem formou você.
Assim como o homem, o primeiro homem, foi formado com o pó da terra. Deus o formou. As digitais de Deus estão em todo lugar. Estão sobre a minha vida. Estão sobre a nossa história. Qualquer pessoa que, por mais que não queira acreditar, não tem como negar que a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus, as digitais de Deus. Algumas são facilmente identificadas pelos seus atos sobrenaturais, que você não tem como negar. Foi Deus quem fez. Abrir o mar vermelho, foi Deus. A digital de Deus. Assim como na biometria deu acesso à minha conta, a digital de Deus. Deus põe lá na biometria, abriu o mar vermelho. A mão de Deus. A digital de Deus que faz o Jordão parar. A digital de Deus que faz as muralhas de uma grande cidade impenetrável na sua época cair por terra. As digitais de Deus que marcam a sua história, quer que você perceba ou não. Portanto, não é difícil a gente reconhecer de que a mão de Deus está presente na nossa história. Se você parar um pouquinho para fazer uma análise da sua própria vida, em algum momento, sem você se esforçar muito, você vai ver as marcas de Deus. Paulo dizia isso. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Marcas. Marcas de uma vida restaurada, marca de uma vida onde você foi levantado do pó, cadeias que foram quebradas, curas que foram geradas, ânimo, quando você já não via mais força para continuar, foi a mão de Deus, as digitais do Senhor. Se nós fôssemos levados ao programa do CSI, para sermos analisados se encontrassem alguma digital sobre a nossa vida, eles não teriam dificuldade de ver as digitais de Deus. As mãos de Deus. As marcas do toque de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o trabalho, sobre o ministério, sobre a igreja. A igreja tem na sua história as marcas das mãos de Deus. Ele formou a sua igreja. Foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. Ele forma, ele dá forma, ele coloca no lugar, ele põe a mão, as marcas da mão de Deus. Nós vemos Deus trabalhando na história, Deus trabalhando em momentos onde a gente achava que não tinha nada acontecendo. Como diz a música que foi gravada pela querida Cassiane, eu tive a oportunidade semana passada de ir na gravação do DVD de 40 anos de ministério, da Cassiane, cantora. Aliás, amanhã é aniversário do pastor Jairo Manhães, que é o marido dela. E a música da Cassiane dizia: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Deus trabalha sempre. Há sempre um toque de Deus. Deus está trabalhando. É por isso que quando nós hoje chegamos e falamos pela primeira vez com vocês, e em casa da mesma forma, eu quis dizer, a soberania de Deus, o cuidado de Deus está trabalhando na sua vida. Você sentado aqui, Deus está trabalhando por você. É por isso que o salmista diz de que até quando a gente está dormindo, Deus está trabalhando em nosso favor. É coisa boa. Você está lá, roncando, babando. E Deus está trabalhando, a mão de Deus, trabalhando em seu favor. Mas há momentos na vida que a gente tem uma falsa percepção de que Deus não está fazendo nada. Principalmente quando demora para a gente ver a obra acabada de Deus. Porque nós queremos ver um milagre, fala a verdade. Você quer ver a porta abrindo. Você quer estar como se fosse no programa do Silvio Santos, a porta da esperança.
Você está lá e vinha aquela música e abrir. E quando abrir a porta, quem é da época do Porta da Esperança aí, levanta a mão. Tem que ter mais de 40. Mais de 40, levanta a mão. Você entra, aí saía a pessoa, empurrava os negócios, né? Via com os carrinhos, trazendo a coisa, aí a pessoa fica, ai que maravilha, você quer ver a porta abrir, ou não? Você quer ver o milagre. Você quer ver o milagre. Mas o fato é de que Deus está trabalhando, mesmo quando nós achamos que Ele não está. A história dessa mulher é uma história das mais belas do Antigo Testamento. Porque antes que houvesse rei, antes que houvesse aquele que fosse ungir o rei, porque os nossos dias, a Bíblia diz que já estão contados, antes de que nenhum deles houvesse. Deus já sabe tudo, gente. Esse negócio, mas por que você vai orar? Você ora para Deus trabalhar o seu coração. Porque você não pensa você que você manda em Deus, não, viu? Vou orar porque eu vou orar, e Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não vai. Não vai. A oração prepara o teu coração para estar em alinhamento com a vontade de Deus para a sua vida. Tem coisas que você ora e Deus vai dizer para você, nananina não. Você pode orar, pode clamar, pode jejuar, pode subir no monte, pode descer do monte. Pode jogar óleo, pode jogar 2 litros de óleo, 4 litros de óleo. Pode vir em quantos cultos você quiser. Eu vou de segunda a segunda no culto. Vou morar na igreja. Deus vai dizer não. Porque tem algumas coisas que Ele predeterminou na nossa vida. Davi foi assim. Quando ele ora por aquele filho, fruto do adultério com Batseba, Natã vai até a casa do rei e diz, ele vai morrer. Natã orou, jejuou, não fez barba, não tomou banho. E o menino morreu. Mas enquanto nós oramos, Deus prepara o nosso coração. E a gente vai percebendo de que o plano de Deus é sempre perfeito. Ana, essa mulher, e como eu disse, a importância do texto em determinar a ordem em que dizia, a primeira se chamava Ana, a segunda Penina. Por quê? Porque dentro da tradição, era assim, a tradição cultural, não era a vontade de Deus, é tradição. Quando um homem casava-se com uma mulher, ela não podia ter filhos, acreditava-se que ele podia arrumar outra, para ele dar continuidade à sua descendência. Primeiro, que Ana era a primeira, Penina era a segunda. Eucana amava quem? Ana. Penina era mãe dos filhos. O problema é que Ana vivia amargurada de espírito, porque ela não sabia o que Deus estava preparando para ela. Sabia que quando a gente começa a se preocupar e duvidar do que Deus está fazendo em nosso favor, a nossa alma pode ficar amarga, angustiada, triste. Porque eu pedi para que vocês repetissem comigo, que isso se repetia todos os anos, era a mesma coisa. Todos os anos. Era orando, ela esperando e não vendo nada acontecer. Sem saber de que Deus já tinha algo preparado para ela. O que eu quero que você entenda hoje à noite é que Deus já tem algo preparado para você. Talvez você não esteja vendo nada. Você não viu nada ainda. Mas não sentiu nenhum arrepio no culto. Porque de vez em quando você sente um arrepio e você fala, agora vai. Arrepiei, não, agora eu estou sentindo. Nada. Você entra no culto, nem arrepio você sente. Nada, você não chora, você vê os outros chorando, você sente uma pressão, nada. E o problema é que você vai gerando no seu coração a mesma reação que Ana. O texto diz que ela ficava cada vez mais triste. Quando você questiona os propósitos de Deus, a tristeza encontra espaço no seu coração. Não pense você de que o plano de Deus para Israel, que ungiria Saul como primeiro rei, e depois esse mesmo menino que é filho dessa mulher, que chorava porque não tinha filho,
e depois vai na casa de Jessé e unge Davi como o grande rei que Israel já teve, nasceu da vontade de Ana. Mas só porque Ana pediu um filho para Deus, é que Deus inventou essa história toda. Não foi. Às vezes nós temos uma prepotência de achar, de que se eu não tivesse orado, como é que Deus ia fazer? Deus já tinha tudo pronto. Tanto é que existe um livro na Bíblia chamado Apocalipse, que nada mais é do que o livro dos dias do fim. Isso quer dizer que o teu fim já está escrito. Como assim, Deus? Sim, senhor. Você não sabe o dia que você vai morrer, mas você vai. Você não quer saber também, fala a verdade. Não quer, mas vai. Deus já sabe de tudo. Há uma coisa que se chama presciência de Deus. Deus é onisciente. Deus sabe de tudo, irmão. A Bíblia diz, e o salmista afirma, antes que a palavra lhe chegue à boca, ele já sabe. Já sabe. Não, nem falei, já sabe. Antes que os seus neurônios processem um raciocínio, Deus já sabe. O que Deus disse com relação a Jeremias? Eu te separei ainda no ventre da sua mãe, para que você seja profeta para as nações. O problema é que a gente não sabe disso. Ler a história depois que a gente sabe o fim, é fácil. Pega a história de Jó. Não, mas Jó terminou bem. Mas ele não sabia que ia terminar bem. E a gente esquece que a nossa vida é igual. A gente não vê nada acontecer, a gente vê os outros indo bem, porque o problema de Ana com Penina era o seguinte: tudo dá certo para ela e nada dá certo para mim. Ela tem um monte de filho, eu só estou pedindo. Mas a diferença é essa: a tua bênção não pode ser comparada com a do outro. É a mesma história de uma conversa. Você já deve ter ouvido, isso é uma história baseada na sabedoria dos africanos, que conta uma conversa entre uma cadela e uma elefanta. A cadela, porque cadela é o seguinte, meu irmão, procria, e quando nasce, eu me lembro de que quando nós morávamos em Belo Horizonte, tinha uma cachorrinha chamada Tio. Olha o nome da cachorra, Tio. E não é tio de tio, não, é Tio, como se fosse o tio. Um dia a Tio sai de um meio de uma bananeira que tinha no quintal de casa. Nós éramos crianças pequenas, 6, 7 anos de idade. Sai a Tio. E atrás da Tio, uma congregação de filhotes. Um atrás do outro, A Tio na frente e não para de vir cachorrinho atrás dela. Cachorro é assim. Dependendo, a cria dá de 6, 7, 8. Elefante. E você sabe quanto tempo demora a gestação de um filhote de elefante? 2 anos. Irmão, 2 anos o cachorro já teve uns 38 filhos. Já povoou a terra. E a conversa, mais ou menos, era o seguinte: a cadela dizia, eu já pari aqui vários filhotes. E esse que está na sua barriga, nada? E a cadela provocava a elefanta. E até que um dia a elefanta disse, a diferença é que os seus filhotes, quando caminham sobre a face da terra, quase ninguém os percebe. Mas o meu filhote, quando caminhar, o chão vai tremer. Às vezes nós não sabemos, mas Deus está fazendo algo na nossa vida que é tão grande que demora um pouco mais de tempo para acontecer. Não se ouve falar de nenhum dos filhos de Penina, nem um. E olha que ela tinha muito, hein? Olha o que a Bíblia diz. Ana não tinha filhos, porém Penina tinha filhos. Algumas versões dizem que ela tinha muitos filhos. Ela gostava de ter filho.
Muito filho. Ana, quando nasce o seu filho da promessa, fica marcado na história como um grande homem de Deus. A história de Ana e Penina são lições que nós precisamos aprender em meio às nossas crises. Que em meio às nossas crises, Deus não se esqueceu da gente. Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo especial. Os digitais de Deus estão sobre a nossa vida. Ana ia e chorava, e clamava, e buscava. E a gente precisa aprender com essa história. Deus está preparando o nosso coração para algo na proporção daquilo que Ele vai fazer. Deus, antes de entregar algo grande a alguém, o prepara na mesma medida. Mesma medida. Me lembro de uma ocasião em que eu ouvi um grande pastor americano, e ele, muito conhecido para quem gosta de ouvir mensagens, ele tem algumas coisas traduzidas em português. Ele é pastor de uma igreja chamada Casa do Oleiro, T.D. Jakes, é um afro-americano grandão, assim, com a voz bem. Ele disse: o dia que você perceber que os anjos de Deus estão trazendo alguns pedaços de pau, alguns pregos e algumas telas pequenas, é porque ele vai construir um galinheiro. Já viu construir galinheiro, gente? Galinheiro é o seguinte: é uns pedaços de pau, aí mete uma tela em volta, atravessa uns pau, cobre um negócio, galinheiro. Agora, o dia que você começar a perceber, tem caminhão de concreto chegando, ferro sendo entregue, quando você vê muita gente chegando, e o tempo demais demorando para concluir, é que Deus está fazendo algo grandioso. Galinheiro fica pronto num dia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de construir alguma coisinha pequena, um cercadinho para as galinhas. Não sei quem já veio aqui da roça, ou teve experiência. Sabe que para fazer cercadinho, você pega lá, dá uma marretadinha, puxa uma telinha, você compra a tela pronta, vem de rolo. Aí você vem, bate uns preguinhos, cerca, está pronto o galinheiro. E você se sente o arquiteto das galinhas. Nossa, que coisa maravilhosa, que galinheiro que eu fiz. Mas para fazer algo grandioso demanda tempo, paciência e recurso. Ana clamava, Ana chorava, e a gente não sabe quanto tempo, porque a Bíblia não precisa quanto tempo demorou. Porque a Bíblia diz apenas o seguinte: todos os anos. Para alguns é muitos, para alguns é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, 10. Para Abraão foram quantos anos? Quantos? A irmã estava com fé, 40. Quantos anos, gente? Da promessa ao cumprimento da promessa. Quantos anos? 25 anos. Para outros demora muito. Sabe quanto tempo demorou desde que Davi foi ungido rei até ele assumir o trono? 13 anos. E olha que ele só assumiu a unificação do trono algum outro tempo depois. Porque primeiro ele reinou sobre Hebrom. Tempo, anos. Mas Deus está com as digitais dele trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando em nós. Deus está pondo a mão em você, aí você não sabe. Mas Deus está trabalhando coisas em seu favor. Deus está organizando. Há uma grande orquestração divina. Deus já deu ordens a seu respeito. Deus está trabalhando. Ana ia, orava. Todos os anos era a mesma coisa na concepção dela. Mas na vida de quem confia em Deus, nunca é a mesma coisa. Deus está preparando-nos para algo grandioso. Deus está trabalhando em nós. Até que ela ia e orava, e clamava, e buscava, e não via nada acontecer. Você já orou? E parece que Deus está ignorando a sua conversa. Você ora, chora, grita, fica sem comer. O texto diz que ela chorava muito e ficava sem comer. Jejum. Jejum e oração. E nada, e todo ano a mesma coisa. Eu sei de gente
que orou 2, 3, 4, 10 anos e não viu nada acontecer. Mas pelo fato de você não ter visto nada acontecer ainda, não quer dizer que Deus não esteja já fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando. Até que num dia, porque de repente, que o plano de Deus acontece. O texto diz que alguns anos depois, ela vai como sempre ia. Versículo de número 9, por gentileza. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. E o sacerdote Eli, que estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, estava ali na entrada. Não era dia de culto, pelo jeito. É como se você chegasse aqui num dia, tem algum pastor sentado ali numa cadeira. Você está entrando, aí encontra o pastor Fábio Mica. Na graça, na graça, na graça. Vê você entrando aqui. Entra. E olha para você e vê você angustiado. Porque a dificuldade é que quando você não vê nada acontecer, você fica angustiado. Angústia é uma ansiedade para que algo que você tanto espera saiu do controle. Angústia. O coração palpita, você treme, você fica nervoso. O texto diz que ela estava muito angustiada e chorava sem... Você já chorou sem parar? Aquele choro de... que você tenta conversar com a pessoa e ela não consegue, só que ela soluça. O estado de Ana era esse, a ponto do sacerdote achar que ela estava manguaçada. Ó, você já conversou com um bêbado? Enrola tudo. Vai enrolar. Angústia, a alma dela estava bêbada, mas estava bêbada de angústia. Você sabia que às vezes com o coração tão dilacerado, as palavras nos faltam. Ela orava, 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 e o sacerdote disse: pode beber, mulher. Larga a mardita. Que conversa é essa? Até quando você vai se embriagar? Larga esse vinho. E Ana respondeu: Senhor, não bebi nada. Eu estava apenas derramando o meu coração. Derramar o coração é dar oportunidade para ele ser cheio de uma maneira diferente. Se você pegasse qualquer coisa, se eu pegasse essa garrafa e a esvaziasse, se eu pegasse, ela está com água aqui, eu vou tomar um pouquinho. Mas se você pegasse, para enchê-la de algo diferente, você precisa derramar o que está dentro. Às vezes, a espera de Deus nada mais é do que oportunidade para você derramar a sua angústia, a sua frustração, para que o seu coração seja cheio de algo novo. Quando ela derrama o coração, a Bíblia diz, ela derrama. Eu estou apenas derramando o meu coração. Eu sou uma mulher profundamente triste. A tristeza afogava. O coração dela não tinha mais espaço para esperança. Mas ela derrama o coração, derrama, derrama, até que quando o coração dela está vazio o suficiente, vem uma palavra de fé. O sacerdote diz: já que é desse jeito, vai-te em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que Deus lhe conceda o que você pediu. Um coração derramado
agora foi cheio de uma palavra de esperança. A minha oração por você nessa noite é que você derrame o teu coração na presença de Deus. Derrame a sua angústia, a sua tristeza, a sua insatisfação, os seus planos. Derrame para que Deus encha você com uma palavra de esperança. Porque não havia aqui nenhuma garantia, a não ser uma palavra de bênção. Ele disse que o Deus de Israel lhe conceda. E Ana responde: muito obrigada. É diferente quando você sai com uma palavra de esperança. Não havia mais angústia, por alguma razão, ela havia se derramado por completo. Quem sabe que você precisa hoje à noite é derramar o teu coração na presença de Deus. Perder a sua razão, porque tem gente que é cheio de argumentação. Mas isso e aquilo outro, é o dono da razão. Mas está tão cheio de si, que não há espaço nenhum para uma palavra de esperança, para um derramar da graça de Deus, do renovo do Senhor sobre a sua vida. O texto diz que ela diz muito obrigada, e ela volta e começa a se alimentar. E o texto diz que o seu rosto já não estava triste, porque ela percebeu de que Deus não havia se esquecido dela. E que mais uma vez, as digitais do Senhor haviam sido colocadas sobre a sua vida. Hoje à noite é mais uma noite para as digitais de Deus serem colocadas sobre a sua vida. Mas você precisa permitir que Deus te toque. Há um cântico que nós cantávamos assim, quase que todas as reuniões, principalmente na hora da oração, que dizia: basta que me toques, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Um toque das digitais de Deus, para você entender mais uma vez de que Ele está trabalhando em seu favor, e que algo grandioso da parte de Deus está sendo preparado para a sua vida. E você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua casa, na sua família. Você não está entendendo nada, mas confia em Deus. Você está chorando, sua alma está profundamente amargurada. Derrama o teu coração, derrama o teu coração, para que você veja mais uma vez os toques poderosos, mas amorosos de Deus sobre a sua vida. Você quer ver a mão de Deus sobre a sua vida hoje à noite? Você quer ver o toque de Deus sobre a sua casa? Deus está fazendo algo grande. Eis que estou fazendo coisa, está saindo à luz. Será que você não percebe que Deus está trabalhando? E o toque dele vai fazer você sair daqui não mais triste. Você vai sair por essas portas, vai desconectar deste culto online dizendo: não estou mais triste, eu entendi de que no tempo certo Deus vai cumprir cada uma das suas promessas na minha vida. Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu gostaria de usar do pouco tempo que nós temos antes de encerrarmos, para te dar a oportunidade de reagir a essa palavra. Quem sabe você chegou aqui com o discurso que Ana chegou em Siló. Siló era o lugar da adoração, era o lugar onde ficava o templo. Era ali que ficava. Simbolicamente, esse é o ambiente hoje onde nós estamos. Essa é a Siló de Deus. E talvez você esteja dizendo: todos os anos eu vou, todos os anos, toda terça eu vou, toda terça. Eu não vejo nada.
toda terça eu estou profundamente angustiado, estou profundamente triste. Eu vejo Deus fazer isso na vida de um, eu vejo Deus fazer na vida do outro, eu vejo a vida do outro romper em nada, e Deus está dizendo: eu não me esqueci de você, eu estou trabalhando na sua vida. Tem algo acontecendo em seu favor. Sossega a tua alma, descansa o seu coração. Tem algo grande, grande. Aquilo que Deus está gerando em você vai marcar história. Você vai deixar, através da sua vida, Deus agir de uma forma tão poderosa, que aquilo que você vai gerar, que Deus está gerando através de você, vai ser contado por muitas e muitas gerações. Para de ficar preocupado com a quantidade. Não é a quantidade, é a qualidade do que Deus está fazendo. Penina, muitos filhos, muitos filhos. Ninguém sabe um nome do menino. Não se sabe o nome de um filho sequer de Penina. Ana espera e tem sobre si Samuel, aquele que julgava, que ungiu reis. Deus vai usar a sua vida, o que está sendo gerado em você vai marcar história. O que Deus está produzindo na sua vida vai ser algo que vai marcar. Fica calmo o teu coração. É algo grandioso que Deus está fazendo. Às vezes demora, aí você fica na ansiedade: o que vai acontecer? Aí eu sei. Está sendo gerado algo grande. Você tem uma ideia de como era tão grande? Aquele era um período em que as visões não eram comuns. Deus não falava frequentemente com as pessoas. Sabe quando é que essa coisa retoma? Através da vida daquele que é gerado no ventre de Ana. É Samuel que ouve, depois de muito tempo, Deus falar com alguém. Tem algo especial de Deus acontecendo. Você já viu, eu não sei se você já encontrou relatos assim, eu já vi algumas vezes. Esses dias eu vi um noticiário, Diego, achei interessante. Uma mãe que foi para o hospital com dores abdominais e saiu com um filho no colo. Você viu isso aí? Ela não sabia que estava grávida. 9 meses. Ela falou: não, meu período não veio, mas eu sempre fui meio esquisita. Eu achei que estava acima do peso. A barriga não ficou. Foi para o hospital, foi fazer um ultrassom. Ele falou: não, realmente você tem alguma coisa. O que é? Uma criança, que inclusive nós precisamos tirar ela agora. Ela foi para o hospital achando que não tinha nada. Ela sai do hospital com o filho. Sabe que às vezes Deus faz a mesma coisa conosco. Você acha que não está acontecendo nada. Não, mas nada. Ele diz: está sendo gerado algo aí que você nem consegue perceber. Sossega o teu coração, derrama o teu coração na presença de Deus hoje. Derrama, solta as suas lágrimas, a sua frustração, o seu tempo de espera. Deus vai renovar você. E Deus vai fazer você sair daqui hoje com a expectativa de que algo grandioso está sendo gerado na sua vida. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pela esperança que nela encontramos, por sabermos que as tuas digitais estão presentes na história da humanidade, desde a fundação do mundo. A tua mão tem agido. A tua mão é que sustenta o universo. A tua mão é que escreve a nossa história. A nossa história está sendo escrita pelo Senhor. As marcas do Senhor na nossa vida, as tuas digitais, profundas sobre a nossa história. E que bom é saber de que Ele continua. Tu continuas, Senhor, sendo Deus sobre a nossa vida. O Senhor está trabalhando. Ajuda-nos hoje a sair daqui. As pessoas que estão conectadas conosco, centenas e centenas de pessoas espalhadas no Brasil e fora dele, a entender que o Senhor está trabalhando e tem algo grande sendo gerado. Há um Samuel, há um filho da promessa, há um filho da espera, há um filho da oração, há um filho da paciência sendo gerado, que vai ser algo tão grandioso, tão especial, tão maravilhoso, que vai marcar a história, não só a nossa,
mas de gerações que virão, e o teu nome será glorificado, porque saberemos que não fomos nós que geramos isso, é fruto da tua graça, fruto do teu favor, fruto da tua misericórdia, da tua bondade. Faz isso na nossa vida, enche o coração dos teus filhos hoje de esperança, e que nós saiamos daqui hoje renovados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, amém, amém. Se é que você poderia dar um aplauso ao nome do Senhor bem forte aí. Eu não sei você, mas há uma santa expectativa no meu coração. Está sendo algo gerado dentro de você, há uma promessa, uma palavra. Aquilo que fertiliza a promessa de Deus no nosso coração é uma palavra. Foi uma palavra do sacerdote. Que Deus cumpra na sua vida como você tem orado. Uma palavra gera algo, começa a gerar. Assim como dentro do ventre de uma mulher, um espermatozoide precisa encontrar-se com um óvulo para gerar, assim o nosso coração precisa da semente da palavra sendo lançado, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para o nosso coração sair daqui dizendo: eu creio que eu vou ver os milagres de Deus. Está sendo algo gerado na minha vida, não há espaço para tristeza. Ana abriu mão da angústia e saiu com uma palavra de Deus para o seu coração. Você precisa decidir hoje à noite se você vai sair daqui angustiado, com uma palavra de tristeza, ou você vai sair daqui hoje recebendo essa palavra. Eu saio daqui com a palavra de Deus no meu coração, e ela vai produzir fruto, vai dar fruto, vai dar glória, vai dar louvor ao nome de Jesus. Tem palavra de Deus hoje sendo liberada sobre a sua vida. Em casa, você está aí, receba essa palavra como uma palavra fértil de Deus, que vai produzir conforme o Senhor Jesus disse: 30, 60, 100 por um. Vai fazer muito mais do que você consegue imaginar, porque essa é a palavra de Deus para a sua